Para mim é uma grande honra estar aqui, não necessariamente pela homenagem, claro que ser homenageado é um grande momento, mas eu acho que sempre quando a gente se encontra com pessoas que olham para uma mesma direção e a gente descobre que a gente não está sozinho, é uma profunda alegria. Sei que a maioria de todos que estão aqui são da área de psicologia, estudantes, professores, mestres, doutores, e saber que a gente não está sozinho numa profissão que muitas vezes é solitária, né? Muitas vezes a gente atende e é isso, é um movimento nosso, individual. Então esse momento aqui acaba sendo um momento de cuidado, né? Essa sessão solene é um certo cuidado que eu acho até que é meio raro no nosso país com a gente, né? Com os psicólogos, com os estudantes de psicologia, com aqueles que se interessam em ajudar na saúde mental e na saúde emocional das pessoas. Então, novamente, muito obrigado a todos, tá? Mas vamos lá, eu quero trazer uma breve reflexão para vocês aqui, nada muito inédito, mas eu acredito que seja importante na nossa caminhada para a nossa formação em psicologia. Uma vez eu vi algum colega falando, uma vez psicólogo, para sempre estudante, não é isso? Então, eu acho que a gente revisitar assuntos não é uma opção para nós da psicologia, é uma obrigação para que a gente medite sobre assuntos que de repente a gente meditou 10 anos atrás, 5 anos atrás, ontem, enfim, a gente consiga voltar. A gente se encontra durante a nossa formação, seja na faculdade, seja em pós-graduações, mestrados, doutorados, com muitos saberes, né? Quando a gente entra na faculdade de psicologia, a gente de fato vê um mundo ali, naquelas correntes, naqueles autores, naqueles pensamentos que a gente precisa se debruçar. E a gente vai se debruçar, e a gente se debruçou no passado e continua se debruçando hoje, em muitos desses autores e pensamentos que não necessariamente a gente concorda. Mas nós continuamos nos debruçando. Porque uma característica da nossa profissão é conhecer. Para quem atende, ou melhor, para qualquer área da psicologia, conhecer é fundamental. Se eu entro numa instituição para trabalhar dentro dela, eu sou chamado a conhecer. Se eu entro em um colégio, eu sou chamado a conhecer o colégio. Se eu tenho uma clínica e um paciente me procura, eu sou chamado a conhecer o meu paciente. Então, a nossa profissão se relaciona com o conhecer, desde o primeiro período até o fim da nossa vida. Não para. A gente está aberto aos saberes, à verdade que, de alguma maneira, se apresenta até nós, seja por um autor ou outro, seja por um momento ou outro. Epistemologicamente falando, conhecer vem de cognoscere, e era uma expressão, né, usada que significa, né, a ação de conhecer, de aprender, de se tornar familiar com algo ou alguém. Essa raiz reflete a ideia de acumular conhecimento ou compreensão. Então, a gente já, nesses minutinhos aqui, a gente já entendeu que a gente tem uma relação com o conhecimento, certo? E a gente tem uma relação com conhecimento, no primeiro momento aqui a gente está falando de uma dinâmica até meio teórica e para o outro. Seja os livros, as disciplinas, seja as instituições, seja os pacientes. Só que a reflexão que eu quero trazer é o seguinte: tudo isso acima é necessário. A gente tem que se aprofundar nas teorias, a gente tem que conhecer quem a gente está se encontrando, quem a gente está enxergando aqui na nossa frente. Tudo isso é bom, tudo isso é necessário. Só que eu quero que a gente olhe para esse conhecimento e a gente puxe para o conhecimento de si mesmo. Afinal de contas, a nossa profissão não é simples. Não é necessariamente fácil. Não pode ser romantizada, né? Como vem, de repente, um amigo e fala assim: você é psicólogo? Me analisa aí rapidinho, né?
É um clássico. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Nossa profissão tem uma seriedade, obviamente. Então, essa seriedade passa por um conhecimento de si. Quem sou eu? Né? Tomás de Aquino tem uma frase muito boa que ele fala, né, que a verdade sobre si, enquanto verdade, é bom, é boa. Ou seja, aquilo que eu conheço de mim que seja verdadeiro, é bom. Só que esse bom do conhecimento de si não é um bom engavetado. Descobri que eu sou legal, descobri que eu tenho pontos positivos, vou guardar na minha gaveta. Ou o conhecer de si mesmo é um conhecer de si mesmo passivo, preguiçoso. Ah, tá bom, eu me conheço. Não. O conhecer de si mesmo, ele é extremamente ativo. Ou seja, eu me conheço para algum objetivo. Eu me conheço para alguma coisa. Eu não posso me conhecer necessariamente por um ato de curiosidade. Eu me conheço para melhorar. E quando eu busco me conhecer para melhorar, eu estou no caminho do bem comum. Então, conhecer a si mesmo, para nós da psicologia, é uma obrigação para o desenvolvimento da profissão. Eu melhoro, e eu sendo melhor, eu estudo melhor. Eu pesquiso melhor. Eu me debruço sobre as ideias. Eu tenho ideias para o bem comum. Ou seja, o maior ato de bem comum que a gente pode fazer por uma sociedade é melhorar a si mesmo. E esse melhorar a si mesmo, meus amigos, da nossa parte como profissionais, é fundamental. Porque, às vezes, algumas pessoas podem achar que o fato de a gente estudar psicologia, Freud, Lacan, Frankl e tantos outros autores, já basta para a gente ser bom. Mas repetir o que Frankl fala, o que Freud fala, o que Lacan fala e que tantos outros autores falam, um papagaio consegue também. E somos bem mais do que um papagaio, não é verdade? As pessoas que nos procuram querem muito mais do que uma repetição. Acolher alguém não está muito escrito em livro, né? É muito mais do que isso. Então eu preciso me conhecer para melhorar. Queremos ser bons tecnicamente, isso é ótimo, temos que ser. Mas não podemos esquecer de sermos bons pessoalmente. Nós estamos homenageando os psicólogos, mas todo mundo aqui tem um nome, né? Todo mundo aqui tem uma personalidade. Todo mundo aqui é uma pessoa individual. Como diria Boécio, todo mundo aqui é uma pessoa de natureza individual, né? Uma substância individual de natureza racional. Somos aqui únicos. E temos que ter esse valor ao nos olhar. Não somos uma massa de psicólogos. Somos psicólogos, eu, o Rafael, você, cada um individualmente. Que tem um compromisso assim. Então, do que adianta sermos psicólogos bons tecnicamente e a gente não consegue dar bom dia para o nosso porteiro? A gente está praticando uma antipsicologia. Logo, de novo, não estou pedindo para que vocês não sejam bons tecnicamente, pelo contrário, vocês têm que ser excelentes tecnicamente. Mas esse aspecto pessoal é fundamental para o desenvolvimento de bons psicólogos. Não podemos entrar no consultório com uma máscara de que somos bonzinhos, educados, etc. Temos que fazer disso uma missão pessoal. Entregar, fazer na nossa vida uma certa entrega para sermos verdadeiramente melhores. E repito, ser melhor é o maior ato de bem comum, é a maior contribuição que podemos fazer para uma sociedade. Então, ser melhor é uma responsabilidade da nossa profissão. O psicanalista Erich Fromm, no seu livro Do Amor à Vida, falava que existia uma psicologia pré-moderna, antes dos laboratórios de Wundt, que tinha um objetivo bem claro: melhorar as pessoas. Não é possível que a gente vai jogar para trás, ou melhor, jogar no lixo milênios de conteúdos que servem para a psicologia.
Claro, a psicologia evolui, é moderna, e tudo que é bom, tudo que é novo e é bom, e é verdadeiro, é ótimo. Que bom que existe a evolução da psicologia. Mas o Fromm tem razão quando ele fala que a psicologia pré-moderna tem esse interesse. E nós temos que ter esse igual interesse. Mas eu não estou falando ainda nos pacientes, eu estou falando da gente. Da gente. Meus amigos, nada contra quem vende sapato. É uma profissão importante. Mas a nossa profissão não é vender sapato. A nossa profissão é encontrar pessoas que estão em algum grau em sofrimento. E como eu lido com o meu sofrimento? E com que paciência eu chego para aquele que sofre? Eu só vou conseguir acolher verdadeiramente a famosa palavra empatia, que a gente ouve tanto nos cursos de psicologia. Não pode ser uma narrativa que a gente coloca na bio do Instagram, que a gente coloca lá no nosso status. A empatia é um ato concreto. E muitas vezes um ato concreto onde ninguém vê, só você e o teu paciente. Ou seja, esse desejo de melhora pessoal é um compromisso com você. Você não tem que fazer nenhum compromisso comigo. É você, é cada um de vocês e a consciência de vocês. Uma vez me falaram na faculdade que para o mundo ser melhor, ele precisava de mais psicólogos. Eu não concordei isso na época e continuo não concordando agora. Para o mundo ser melhor, a gente precisa de boas pessoas. Sejam psicólogos, seja o cara que está na câmera, seja o outro lá em cima que está no sol, seja a segurança, etc, etc, etc. Jung tem uma famosa frase atribuída a ele, pelo menos, que ele fala, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja uma outra alma humana. Meus amigos, o nosso compromisso é com a vida humana, no início, no meio e no fim. Não tem distinção de cor, de raça, de credo, de religião. A vida humana nos interessa. E quando a gente fala de vida humana, a nossa vida humana nos interessa. E é isso, o que vocês fazem com a vida de vocês. Eu não posso passar por um curso de psicologia como se eu tivesse de férias. Como se eu fosse já o maior psicólogo do mundo porque eu cheguei no 3º período. Toda vida importa. Toda vida importa. E meus amigos, a vida humana importa, como eu falei, e a vida do outro importa. Qualquer outro, como eu venho falando. E o outro é aquele que passa na nossa frente, no trânsito. Ali que a gente exerce a nossa humanidade, o nosso amor às pessoas. Não é isso? Então, meus amigos, eu não vou me alongar mais, mas se eu puder acrescentar um pequeno detalhe na frase do Jung, o Jung me dê licença, vamos repetir a frase, né? Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma outra alma humana ordenada. Obrigado.